Querido irmão, querida irmã, estamos na segunda-feira da quinta semana da Quaresma. E hoje o tema que nos é apresentado possui uma importância imensa na atualidade. Um problema que atravessa gerações e diferentes culturas e formas de civilização e continua a maltratar a nossa humanidade. É o tema dos julgamentos injustos, da condenação ao próximo, da facilidade que temos de querer atirar pedras nos outros pelos seus erros, muitas vezes não olhando para os nossos próprios erros. Essa realidade dos impactos profundamente negativos dos julgamentos injustos é apresentada já no Antigo Testamento, hoje com o livro de Daniel, e no Novo Testamento, com aquela cena intensa da mulher pega em adultério, levada à presença de Jesus, quando Jesus lança a famosa frase: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A grande lição que a palavra de Deus hoje nos oferece é que os nossos julgamentos, quando forem necessários, precisam acontecer de forma justa, transparente, aberta, íntegra, buscando sempre a verdade dos fatos e com um cuidado extremo para que um inocente não seja condenado. Essa é uma reflexão que toca naturalmente aquelas pessoas que possuem autoridade para julgar, como os juízes na nossa sociedade, mas toca também a cada pessoa individualmente considerada, já que a todo o tempo nós caímos na tentação de julgar e acabamos destilando a nossa violência, os nossos julgamentos rasos em direção ao nosso próximo. A leitura hoje de Daniel apresenta a figura de Susana, que havia também sido pega em adultério. Havia sido condenada à morte, como era previsto naquela sociedade. Um jovem chamado Daniel, movido pelo Espírito de Deus, toma a coragem de fazer justiça e denuncia às autoridades daquela sociedade que o julgamento havia sido injusto. Esses juízes decidem dar a Daniel uma chance de apontar a injustiça. Daniel, então, tem uma grande sabedoria. Manda que o julgamento seja refeito e as testemunhas oculares, eram dois homens, fossem ouvidas de forma separada. Daniel, então, toma os testemunhos desses dois homens e aponta que eles são contraditórios. A mulher é absolvida. É bonito ver como termina a leitura, dizendo que todo o povo que assistia ao julgamento aplaudiu com força, bendisse ao Senhor e disse: Deus salva os que nele esperam. Deus salva os que nele esperam. O salmista, no Salmo 22, que hoje nos é apresentado, nos traz aquela famosa descrição do Salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Querido irmão, querida irmã, não sei se você já teve a mesma impressão que eu ao ler esse Salmo. A gente tem logo a reação de dizer: calma, Deus até é o Senhor da minha vida mesmo, mas me falta ainda muita coisa assim. Podemos fazer uma lista daquilo que nos falta. Como é que pode o salmista dizer que com Deus não falta nada? Justamente a lição que a palavra de Deus quer nos dar é que mesmo que nos faltem algumas coisas, talvez materiais, espirituais, físicas, mentais, emocionais, familiares, sociais, se nós temos de fato Deus, não falta nada no sentido de que o mais precioso nós já temos. E que pode acontecer que mesmo na falta de outros elementos, aquilo que nos espera no paraíso supera em tudo qualquer possibilidade de acúmulo de bens nesta terra. De modo que dizer que não falta nada a quem tem Deus como pastor supremo da sua história, significa dizer que Deus preenche todos os espaços. E aqueles espaços que pela fragilidade da sociedade ou da própria pessoa estão vazios, são supridos pela esperança que em Deus nunca falha e nunca desaponta. No Evangelho, a mulher foi pega de madrugada cometendo adultério. É levada até Jesus
para que Jesus julgue aquela mulher. Aqui era mais uma das tantas ciladas armadas para Jesus. Perguntam a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério? Moisés, na lei, mandou apedrejar essas mulheres. O que dizes tu? Jesus fica calado e começa a escrever no chão. A Bíblia não nos diz o que Jesus escrevia, nem temos elementos históricos suficientes para afirmar, mas eu tenho uma suspeita e gostaria de compartilhar com você. Eu suspeito que Jesus começou a escrever os pecados daqueles homens no chão, como uma forma de lembrá-los que estavam ali hipócritas, incoerentes, muito prontos para atacar aquela mulher que errou sim, mas que estava sendo usada para que aqueles falsos paladinos da justiça cometessem mais uma de suas injustiças. Jesus, em momento e de modo algum, passa a mão em cima do pecado. Jesus em nenhum momento diminui a gravidade da atitude dessa mulher. Mas Jesus, como sabemos, dirá então: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O final da história nós sabemos. Ninguém apedrejou essa mulher. Um por um começa a sair, a começar dos mais velhos, diz a leitura. Mas fica sim uma pessoa ali, fica Jesus. E Jesus podia ter atirado a pedra. Jesus não tinha pecado. Jesus julga com justiça. Jesus conhece as intenções de cada coração humano. Ele podia ter atirado a pedra quando ficaram ali só os dois. Mas ao contrário, qual é a reação de Jesus? Estende a mão, ergue aquela mulher do chão. Não lhe devolve só a vida, lhe devolve a dignidade, lhe devolve a personalidade, lhe devolve a esperança, lhe devolve o futuro. Acompanhado, porém, de um pedido, que é o pedido de Deus a cada um de nós hoje. Eu não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Querido irmão, querida irmã, qual é a lição de hoje que Deus quer nos apresentar? Cuidado com os julgamentos que você faz dos outros. Você, quando muito, conhece apenas uma parte do que o outro passou, do que o outro fez, da sua história, dos seus problemas e fragilidades. Só Deus conhece tudo. Por isso, só Deus poderá oferecer um julgamento justo. O mesmo acontece também em relação a você mesmo. Deus irá julgar você com mais ou menos misericórdia, na medida em que você também souber ser misericordioso com os outros. Deus terá muita misericórdia de você, porque muito antes de querer condenar você, Deus quer salvar você. Deus quer que você descubra dia após dia e cada vez mais o imenso e profundo amor que Ele tem por você. O segundo ponto é saber que quando estamos em Deus temos tudo, mesmo se nos falta muito. Porque Deus, quando colocado no centro da nossa vida, nos dá tudo o que é necessário para seguir em frente, ainda que na pobreza de muitos elementos materiais. E o terceiro ponto, confiar em Jesus quando a gente erra. Porque quando a gente está no chão, Jesus não arremessa uma pedra. Jesus pega a gente pela mão, reergue, devolve a dignidade e abre uma nova estrada mais pura, mais colorida, mais intensa e mais luminosa à nossa frente. Bom dia.